Tudo começa com um novo jogo chamado Night Defense, que promete uma grande recompensa. O prêmio para o primeiro vencedor é de 10 bilhões de wons, uma quantia que mudaria qualquer vida. Nosso protagonista acha que com esse dinheiro ele poderá finalmente resolver seus problemas. Em seu quarto escuro, ele sonha com dinheiro, porque com ele o jovem poderia finalmente escapar. Ele quer escapar de algo e na tela do computador vemos a notícia sobre um político famoso. Este político é Kim Il-soo. E outro artigo revela um pouco sobre sua vida com seu filho. Seu filho é um menino exemplar, o melhor da escola e motivo de orgulho para sua família perfeita. Acontece que o menino da foto é o nosso protagonista que agora está na escola assistindo ao seu próprio noticiário. Na sala, uma garota se aproxima dele e o elogia por ser incrível, mas ele parece desconfortável. Logo depois, ela o chama para conversar em particular com um sorriso um tanto desconfiado. À distância, outro aluno observa com inveja o quão próximos os dois alunos modelos parecem ser. Mas no beco a garota insiste em algo enquanto o rapaz apenas a ignora friamente. Então é revelado que tudo era uma armadilha e que a menina estava com um grupo de valentões. Ji-hoon diz que ele já lhe emprestou 300 mil wons e se recusa a lhe dar outra quantia. Com isso, um dos caras o agarra e o ameaça, dizendo que irá expor seu site ilegal para todos. O agressor diz que a menina também é cúmplice porque sabia de tudo. Em tom de brincadeira, o valentão sugere que todos se entreguem à polícia. Ele pergunta quem perderá nessa situação e o protagonista entra em pânico. Afinal, a reputação de seu pai, um político incorruptível, ficaria manchada para sempre. Com isso, a garota se aproxima dele tentando convencê-lo com seu charme a lhe dar o dinheiro. Suas palavras ecoam na mente do jovem que chega em casa e para em frente a uma porta. Sua mão treme de nervosismo, mas ele reúne coragem e decide abrir a porta do quarto. Ao entrar na sala, o menino está claramente frustrado com toda a situação. De repente, uma voz o assusta e pergunta por que ele está parado ali. O famoso político olha para ele com um olhar sério e pergunta se ele tem algo a dizer. O jovem apenas abaixa a cabeça, incapaz de olhar o pai nos olhos. Seu pai o lembra que a eleição está chegando, mesmo que seu filho não ajude. Ele pelo menos não deveria fazer nada que pudesse manchar a honra de sua família. Ao ver o silêncio do filho, o político o agarra pelo colarinho e exige uma resposta. O homem agarra firmemente o colarinho do rapaz, demonstrando toda a sua raiva. O jovem então sorri energicamente e diz ao pai para não se preocupar, pois ele não o decepcionará. Seu pai olha para ele com desprezo e pergunta se há algo que poderia decepcioná-lo mais. O político continua dizendo que seu filho só precisa viver fazendo exatamente o que ele manda. Com essas palavras, o menino cai no chão completamente sem esperança, porque essa é a sua vida. No chão, o menino se desespera e se pergunta o que deve fazer e por que isso está acontecendo com ele. De repente, uma mão toca seu ombro, assustando-o. Nesse momento, o protagonista se vira completamente em pânico, pensando no que poderia ser, mas para sua surpresa, era apenas seu gato de estimação que estava lá miando para ele. Aliviado, o jovem chama seu gato e pergunta se o felino estava preocupado com ele. Sentado em sua cadeira, o menino brinca com seu gato que sobe nele e começa a lhe fazer cócegas. Ele então segura o gatinho no ar e o chama de pequeno animalzinho de pestinha. Abraçando seu único amigo, ele diz que ninguém está do seu lado, nem na escola, nem em casa. Com isso, o menino se vira para o computador, onde vemos uma tela de jogo. Seus olhos brilham porque ele já ultrapassou 99 ondas, e só falta mais uma. Mas, para seu completo infortúnio, a tela de Game Over aparece e ele perde tudo. Na tela do celular aparece a onda do nível 100 junto com a mensagem de Game Over. Tudo que ele consegue ver é a tela de fim de jogo brilhando intensamente à sua frente. Desesperado, o menino se pergunta por que isso sempre acontece com ele no último momento. Com o celular na mão, ele percebe que o jogo parece impossível, pois já tentou centenas de vezes. Em outro lugar, um streamer famoso também está indignado com a dificuldade insana deste mesmo jogo. O menino irritado avisa que ninguém deve jogar esse jogo porque ele é uma porcaria. Acontece que muitos jogadores conseguiram passar por todas as 99 ondas sem maiores problemas. Porém, até hoje, ninguém no mundo conseguiu ultrapassar a 100ª onda e se tornar uma lenda. Mas ele ainda olha para seu gatinho e pensa que não pode desistir agora. O jovem sabe que o jogo é a única maneira de escapar da vida horrível com seu gato. Sua esperança é um item raro que ele ganhou do chefe do estágio 99. Mas mesmo com esse item super forte, o protagonista não conseguiu passar da fase final. Sem ideias, o menino se pergunta como poderá finalmente terminar o desafio. Naquele momento, a pata do seu gato toca a tela bem em cima do item que ele estava olhando. Surpreso com a atitude do animal, o menino olha para ele e o chama pelo nome. A pata do gato, acidentalmente, aperta o botão para desmontar o item raro que ele tinha. Completamente em choque, o menino só consegue gritar o nome do seu gato. Neste ponto, o jogo notifica você que o coração de Hazeldrake foi desmantelado com sucesso pelo felino. O jovem fica desesperado porque todo o seu progresso e esforço foram jogados fora. Mas em vez de desaparecer, o item raro se transformou em 1000 fragmentos de aprimoramento.
Em sua cadeira, o menino lamenta que agora a única saída é começar tudo de novo, do zero. Puxando os cabelos, ele se pergunta se recomeçar o jogo vai adiantar alguma coisa. Entretanto, algo inesperado acontece e junto com os fragmentos um novo item aparece, a alma do dragão. Confuso, o protagonista olha para a tela e tenta entender o que aconteceu ali. Ele se pergunta por que normalmente quando você desmonta um item você só recebe fragmentos. Até que uma luz acende em sua mente e ele percebe que talvez haja outra saída. Naquele momento, a alma do dragão é usada e uma nova esperança surge para o menino. Com um olhar determinado, o jovem entende que essa é a chave para vencer a onda número 100. Sem hesitar, o protagonista move o dedo em direção ao botão para iniciar uma nova jornada. A cena então corta para a vida real do garoto em uma sala de aula comum na Coreia. O protagonista é um estudante comum que durante o dia tem uma vida normal como qualquer outra, mas quando a noite chega sua rotina muda completamente e ele se tranca no quarto para brincar. Na verdade, o jogo virou um vício e ele não para de jogar nem quando está na rua. Então quando chega em casa, o jovem corre direto para o computador e continua sua jornada. Afinal, ele já havia vencido 99 ondas e faltava apenas uma para terminar o jogo. Mas graças ao seu gato e a alma do dragão, ele teve uma nova chance de tentar. Naquele momento, o menino analisa sua nova estratégia e acredita que dessa vez tudo dará certo. Cheio de confiança, o garoto inicia a última onda, a mais difícil de todas. Com a ajuda da alma do dragão, seu personagem agora enfrenta uma horda de monstros. Desesperadamente, ele usa todas as suas habilidades enquanto espera que tudo dê certo. Com isso, um poder avassalador é liberado e destrói todos os inimigos na tela. Sua esperança se renova porque o jovem sente que desta vez o resultado será diferente. Com os olhos fixos na tela, o protagonista grita que certamente vencerá esta batalha, e para sua surpresa, a tão esperada tela de vitória finalmente aparece no monitor. O jogador está em êxtase porque todo seu esforço e dedicação foram recompensados, mas seu momento de alegria é interrompido quando a porta se abre e seu pai aparece perguntando o que ele zerou. O menino empalidece ao ver o homem que diz ter recebido uma ligação de seus amigos. Aparentemente esses caras ousaram pedir dinheiro ao pai dele usando o erro do menino como desculpa. Então o homem mais velho se lembra que ele já o havia avisado para não fazer nada que pudesse manchar sua honra. Desesperado, o jovem pede desculpas ao pai enquanto treme de medo da cabeça aos pés. Ele promete que isso nunca mais acontecerá, mas seu pai já está levantando um taco de golfe. Sem piedade alguma, o homem ataca o filho com todas as suas forças. Com isso, o protagonista grita de dor quando o objeto atinge seu corpo em cheio. Seus olhos se arregalam em puro choque e desespero diante da situação em que se encontra. Em meio aos cacos de seu caderno, ele pensa em quão fraco ele é e como não pode fazer nada contra seu pai. Uma lágrima escorre pelo seu rosto ao lembrar que aquele homem nunca fez nada por ele. Nesse momento, o menino se levanta e com um olhar vazio, pergunta ao pai onde está seu gato Ruru. O homem responde friamente que não precisa mais daquilo e o jovem não entende. Ao ouvir isso, o protagonista range os dentes numa mistura de ódio e impotência. Seu pai então olha para ele e pergunta em tom ameaçador o que significa aquela expressão em seu rosto. Em pânico, o menino repete a pergunta com um olhar de ódio, querendo saber onde está seu gato. Sem nenhuma emoção, o pai revela que o animal de estimação já está com sua mãe falecida. Essa revelação atinge duramente o jovem e lágrimas de puro desespero escorrem de seus olhos. Então o homem segura o rosto do filho e diz que ele só precisa viver fazendo o que lhe mandam. Dessa forma você terá riqueza e honra. Então ele avisa para não decepcioná-lo nunca mais. Com um sorriso perturbador, o homem mais velho diz que acredita no potencial do menino. Ele termina dizendo que confia nele enquanto o protagonista permanece paralisado pela dor. Em seus pensamentos, o menino diz que odeia tudo isso e que simplesmente não aguenta mais. Ele grita em sua mente que não aguenta mais aquela vida de sofrimento e humilhação. De repente, uma janela do sistema aparece parabenizando você por terminar o jogo em primeiro lugar, mas agora é tarde demais e o menino acha que não há razão para continuar esperando. Então seu celular destruído brilha e uma mensagem do sistema o convida para algo novo. A tela o atrai para o mundo do jogo enquanto uma luz brilhante irrompe pela janela. Com isso, um grande raio de luz desce dos céus e atinge uma cidade em outro universo. Os dois cavaleiros olham para a luz e dizem que a pessoa que irá salvá-los finalmente chegou. O menino aparece em um grande salão e todos os cavaleiros se curvam diante dele, chamando-o de herói. O povo daquele reino também celebra sua chegada, dizendo que finalmente o Salvador apareceu. Mas o menino percebe algo estranho em si mesmo, porque mesmo com tudo que passou, ele não consegue chorar. Ele percebe que seus sentimentos foram zerados e agora ele simplesmente não consegue sentir nada. Nesse momento, um homem barbudo pigarreia para chamar a atenção do jovem que permanece parado. Então o rei daquele lugar lhe pergunta se ele realmente é o lendário cavaleiro que salvará o reino. O menino olha para o rosto do monarca e o reconhece de algum lugar, mas não sabe exatamente onde.
Então ele se lembra que aquele homem é o mesmo rei que aparece na introdução do jogo que ele terminou. O monarca se apresenta como Bales George III, o jovem rei do reino de Jordia. Ele então explica que o reino está em uma crise terrível, com monstros invadindo de todos os lados. No meio da conversa, um soldado vem correndo e diz que eles estão em apuros. O menino ouve tudo isso e começa a processar a situação atual e o cenário do reino. O mensageiro então se aproxima do trono e começa a sussurrar os detalhes da situação. O garoto confirma que é idêntico à introdução do jogo que ele jogou, chamado Night Defense. Devido à urgência da situação, o rei diz que vai pular as formalidades e ir direto ao ponto. Nesse momento aparece uma tela de jogo perguntando se ele aceita ser o comandante dos cavaleiros. Ele então toca o chão para confirmar que é real e se prepara para dar sua única condição. Sua condição é simples, ele pede ao monarca a pequena quantia de 1 bilhão de wons. Então me vem uma lembrança que o mostra em seu quarto enquanto acaricia seu gato. O menino se lembra de um momento de felicidade que logo se transformou em desespero total. Ele passava noites brincando em seu quarto escuro na companhia de seu pequeno felino. De volta ao presente, os nobres sussurram que o herói parece fraco por pedir 1 bilhão. O monarca não sabe o que é 1 bilhão, mas promete dar ao jovem tudo o que ele quiser para proteger a todos. O protagonista fica surpreso com as palavras do rei, que reforça que realizará qualquer desejo. Espantado, o menino pergunta se o soberano realmente lhe dará tudo o que ele pede. Com um sorriso estranho, o rei diz ao menino para não se preocupar e apenas seguir suas ordens. Naquele momento o protagonista entende, na verdade, e uma expressão de terror toma conta de seu rosto. Seus olhos ficam vermelhos quando ele se lembra de que seu verdadeiro desejo é riqueza e honra também. Uma lembrança traumática passa pela sua mente, alguém lhe prometendo tudo o que ele queria. Com os olhos cheios de ódio, o jovem se prepara para dar sua resposta definitiva ao monarca. Lembrando-se da promessa, o monarca tenta convencer o jovem a acreditar em suas palavras, mas o protagonista com um grito de fúria recusa a proposta e diz que não fará isso. Diante da resposta, o soberano fica completamente chocado e não entende o que aconteceu. O menino então lembra que por onde ele passava todos o usavam, porque ele era filho de um deputado. Até as pessoas de quem ele gostava se aproximavam só para tirar vantagem dele. Desde pequeno ele era manipulado pelo pai e por todos ao seu redor, sem exceção. Gritando, o menino pergunta se eles querem que ele se torne escravo dos cavaleiros. Ele diz com desprezo que não precisa da fama ou riqueza que o governante ofereceu. O rei apenas observa em silêncio enquanto o menino rejeita tudo o que ele mais deseja. Naquele momento o herói olha para a tela e diz para todos ali irem para o inferno. Sem hesitar, seu dedo se move em direção ao botão para recusar a oferta do monarca. Os nobres e o rei ficam atônitos porque não conseguem acreditar que o herói está fazendo isso. Após a confirmação, a tela fica vermelha e o sistema aceita a recusa do jovem. Depois de um tempo, o reino foi atacado por inúmeros monstros que surgiram de todos os lados. E por causa da falha do jogador em proteger o reino, tudo foi completamente destruído. Tudo foi destruído e o menino pensou que aquele era o fim, mas algo mudou. De repente o sistema informa que, por ter rejeitado os humanos, ele pode escolher um novo lado. Dessa forma, uma rota secreta é desbloqueada e a facção dos monstros fica disponível para o jovem. O menino fica confuso com essa nova opção e tenta entender o que ela significa. Ele então percebe que não será um jogo de defesa e que agora estará no lado do ataque. Voltando um pouco no tempo, o rei diz que toda escolha traz consigo responsabilidades. Com raiva, o soberano grita para todos que o menino não é mais um cavaleiro lendário. Furioso, ele o declara um inimigo que não apenas o humilhou, mas também traiu o país. Mesmo assim, o menino olha para o governante com um olhar firme e sem nenhum remorso. O rei continua seu discurso dizendo que o jovem colocou todo o povo em perigo. Com isso, o monarca ordena que seus cavaleiros ataquem e acabem com o traidor. Os guardas avançam rapidamente em direção ao herói, com sede de vingança nos olhos. O menino então pensa que já suportou muita humilhação, e por muito tempo. No instante, todos os soldados do reino cercam o garoto, apontando suas armas para ele. Mas o jovem não se abala e com os olhos brilhando, ele apenas grita para que todos morram. Pareça. Entretanto, as espadas dos cavaleiros param a centímetros do pescoço do garoto, que as encara com ódio. Seu corpo, uma energia vermelha explode, jogando todos os soldados para longe violentamente. O rei fica completamente chocado ao ver o poder absurdo que o antigo herói acabou de usar. Naquele momento, o sistema confirma a escolha da facção e o jovem começa a se transformar. O sistema informa que agora ultrapassará as capacidades humanas e causará hostilidade neles. Então a janela do sistema revela qual será o objetivo final da facção dos monstros. Com um olhar determinado, o garoto encara a facção humana como seu novo grande inimigo. Ele então declara que agora é sua vez de atacar e não mais apenas se defender. Com isso, o menino vê uma horda de monstros se preparando para a primeira onda de ataque. O sistema informa que ele terá apenas 10 minutos para se preparar antes do início.
Conforme o tempo passa, o sistema lembra você novamente qual é o objetivo da sua facção. O objetivo final é nada menos que destruir completamente a facção humana. Como recompensa por completar a tarefa, ele poderá pegar um item e levá-lo para seu mundo. Ao saber que pode voltar para casa, o jovem fica surpreso e começa a pensar em algo. Ele se lembra de uma garota do seu mundo e pensa que talvez possa levá-la com ele. Com isso, a energia vermelha que emanava de seu corpo arremessava violentamente todos os soldados para longe. Os cavaleiros se levantam confusos e se perguntam sobre a energia sinistra que sentiram do garoto. Até o rei fica chocado com a situação e se pergunta se aquilo realmente pode ser chamado de monstro. O monarca nunca sentiu tamanha energia vinda de uma pessoa em toda a sua vida. O menino percebe que a seleção de facção não era algo que existia na versão original do jogo. Então a janela da missão principal aparece na sua frente com o juramento da facção dos monstros. Agora com cabelos brancos, ele percebe que mesmo com a missão diferente, o jogo progride normalmente. Pensando nisso, ele sabe que se tudo estiver como no jogo, então agora ele deveria receber um bilhete de invocação. Mas, para a surpresa do jovem, em vez do bilhete que ele esperava, o sistema entregou um ovo grande. A janela do sistema explica que, no lugar do cavaleiro, ele recebeu um ovo de monstro de classificação essa. O protagonista então concorda em chocar o item, e ao mesmo tempo, uma luz forte sai de dentro do ovo. Em poucos segundos, o item se quebra completamente, revelando a criatura que estava dentro. Os cavaleiros próximos estão completamente aterrorizados pela criatura invocada. O menino não consegue acreditar no que vê porque conhece muito bem o monstro que acabou de ser invocado. Ele invocou ninguém menos que o Dragão Sangue Frio, um chefe da Onda 99 do jogo. O menino pensa que se esse dragão fosse invocado no meio do reino seria o fim de tudo, mas, para sua surpresa, o monstro assustador aparece como uma criatura pequena e fofa. Ele fica chocado ao ver que o ser invocado é apenas um filhote de nível 1. A pequena criatura olha para seu novo dono com um olhar inocente e curioso. Então o pequeno dragão começa a lamber o dedo do jovem como se fosse um gatinho. Ainda sem acreditar no que aconteceu, o garoto de cabelos brancos fica sem palavras. Nesse momento, uma notificação do sistema aparece dizendo para ele usar o Olho do Soberano. Essa habilidade passiva permite que ele veja o status de monstros e itens ao redor. Os cavaleiros se recuperam do choque e veem que ele invocou apenas um pequeno monstro. Com a guarda baixa, o comandante ordena que todas as suas tropas avancem para atacar. O protagonista decide que, não importa a situação, ele deve sobreviver a todo custo. Então ele ativa sua nova habilidade e seus olhos brilham com a intensa luz roxa. O menino sabe que sua única esperança agora está no poder de seu pequeno companheiro. Analisando as informações, ele vê que a criatura possui a habilidade Sopro do Dragão. Sem hesitar, o jovem ordena que Rizeldraco use sua habilidade contra os soldados. À sua frente, os cavaleiros avançam, prontos para o ataque final sem qualquer piedade. O menino então grita para seu pequeno companheiro usar o Sopro do Dragão. Obedecendo ao seu mestre, a pequena criatura começa a preparar sua poderosa habilidade. Um instante, um raio de energia vermelha é disparado, atingindo um soldado de frente. O cavaleiro comandante fica chocado com o poder destrutivo do pequeno ser. A explosão de energia atravessa toda a linha de frente inimiga sem dificuldade. O ataque é tão forte que atravessa a muralha do palácio e chega à cidade. Com isso, um pedaço gigante de uma torre desaba sobre cidadãos e o resultado é um buraco gigante na parede do castelo, deixando todos sem palavras. Até o jovem de cabelos prateados fica impressionado com o poder do seu dragão. Um dos sobreviventes grita que o muro do palácio foi destruído com um só golpe. Os outros se perguntam que tipo de demônio o garoto conseguiu invocar ali. O protagonista percebe que tudo foi mais fácil do que ele imaginava e já planeja o próximo passo. Então uma mensagem do sistema aparece dizendo que ele pode retornar ao seu mundo original. Para isso, ele precisa conquistar o castelo e obter um dos inúmeros itens que existem lá. Ele acha que entre tantos itens no castelo, um deles terá a habilidade que ele deseja. Afinal, o menino não tem pressa de retornar ao seu mundo de origem. Neste ponto, seu único foco é completar a missão enquanto seu animal de estimação parece faminto. De repente, um homem com uma coroa o chama de representante da facção humana. Sentado em seu trono, o rei continua seu discurso com uma expressão muito séria no rosto. Mas o menino diz que causará a destruição deles porque precisa de sua recompensa. Enquanto isso, o caos se espalha pela cidade devido ao enorme buraco no palácio. Um cavaleiro loiro observa a cena de longe sem entender o que aconteceu no castelo. De volta ao salão principal, o rei parece desesperado pedindo mais tempo. A mulher então corre em direção à sua majestade e pede que ele espere. O jovem de cabelos prateados pede que seu dragão Rizeldrac dispare outro golpe. Ao ver isso, um soldado entra em pânico e ordena que eles formem uma barreira de escudos. Entretanto, o protagonista sabe que é inútil porque o último ataque já passou por tudo. Ele então aponta para a frente enquanto seu pequeno companheiro prepara um novo poder.
Com uma expressão séria, o alvo do garoto é revelado como o próprio rei. Um homem de armadura dourada chega gritando que está ali para salvar sua majestade. Os soldados rapidamente levantam seus escudos para formar uma barreira protetora ao redor do trono. O garoto de cabelos prateados lembra que o ataque anterior foi forte o suficiente para destruir tudo. Enquanto isso, uma enorme esfera de energia negra começa a se formar na frente deles. Vendo o tamanho do poder, seu pequeno dragão se desespera e clama pelo rei. O cavaleiro, que acabou de chegar, olha para trás e diz que o governante está seguro. Mas um soldado ao lado do trono pergunta por que a magia do inimigo parou de repente. O protagonista então explica que, assim como os cavaleiros, os monstros também gastam mana. A tela de habilidade mostra que o sopro do dragão consome muita energia e causa olheiras. Percebendo isso, o jovem pensa que até mesmo um ataque normal seria suficiente para acabar com tudo. Entretanto, quando ele tenta um novo golpe, o poder simplesmente desaparece no ar. O garoto reclama que foi fácil demais e agora ele tem que esperar o tempo de espera da habilidade. De repente, a mulher de antes pergunta se foi ele quem ousou tirar a vida do seu rei. O mestre dragão e seu companheiro olham para cima com uma expressão séria. Uma tela então explica que os cavaleiros são divididos em categorias como aprendiz e categoria inferior. Além das classificações mostradas anteriormente, também vemos as classificações B, A e, finalmente, os cavaleiros de elite S. Entre eles estão um dos 12 cavaleiros de elite do Zodíaco, o guerreiro conhecido como Ares. Este é Ares, um homem de cabelos prateados e corpo musculoso que está ali para proteger o rei. Sendo o cavaleiro mais forte do reino, ele pergunta preocupado se sua majestade está bem. O mestre dragão percebe que a situação se tornou muito complicada para o seu lado. O governante então declara que a guerra é iminente e ordena que o invasor seja eliminado imediatamente. Com isso, o cavaleiro de elite aceita o comando enquanto sua lança começa a brilhar intensamente. Completamente em pânico, o jovem se pergunta como lidará com o cavaleiro de nível S. Seus olhos se arregalam quando ele se lembra de que o guerreiro é um dos 12 cavaleiros de classificação S, então o guerreiro prepara uma habilidade diária e avisa que o jovem dançará até a morte. Naquele momento, ele desfere um poderoso ataque de fogo, provando ser um oponente formidável. A habilidade chamada Flame Wall cria uma enorme explosão de fogo. O menino e seu animal de estimação olham para cima e veem a enorme onda de fogo vindo em sua direção. Em seu rosto vemos o puro terror de alguém que está prestes a enfrentar seu fim. A gigantesca explosão de fogo atinge então uma das torres do castelo, destruindo tudo. A explosão de fogo envolve tudo, e no meio das chamas vemos uma mão estendida em desespero. A habilidade não atinge apenas o alvo, mas também os cavaleiros que gritam de dor devido ao calor. Caído no chão, nosso herói fica em choque enquanto o pedido de ajuda ecoam por todo lugar. Uma tela do sistema mostra que a parede de chamas atira fogo em linha reta em direção ao alvo. Como sabia que era o alvo, o jovem conseguiu desviar no último segundo junto com seu animal de estimação. Ele olha para os corpos e percebe que o inimigo não se importa com os aliados. Com isso, o garoto range os dentes de raiva por causa da atitude cruel do guerreiro de elite. O oponente de rank S, então, o chama de rato por desviar de seu poderoso ataque. Ares ameaça, dizendo que fará um lindo buraco de fogo bem no coração do invasor. O protagonista então percebe que a habilidade do inimigo está em tempo de espera. Mesmo assim, ele sabe que não tem chance e seu animal de estimação grita de dor por estar ferido. Nesse momento, o cavaleiro salta e avisa para ele não se mexer, pois vai doer ainda mais. Completamente desesperado, o menino tenta encontrar uma saída para essa situação impossível. Ele reflete que não chegou até aqui em sua jornada apenas para ter um fim como este. É quando uma janela de recompensa da missão principal aparece com uma caixa de itens aleatórios. A recompensa da missão principal aparece diante do garoto e ele implora para que o sistema seja rápido. Completamente fora de tempo, ele grita para que o item seja entregue imediatamente. O sistema então confirma que a recompensa da caixa aleatória foi aceita com sucesso. Com isso, o item finalmente aparece em suas mãos, brilhando com uma forte luz dourada. Ele então joga a caixa no chão e uma rajada de fumaça joga o inimigo para longe do local. Nesse momento, a caixa começa a brilhar com uma luz dourada, cegando a visão do menino. De dentro da luz, uma espada escura começa a se materializar, deixando o protagonista chocado. Com isso, o olho do garoto brilha e ele usa a habilidade Olho do Soberano para analisar a arma. A tela mostra a espada Hellbringer com poder de ataque mágico de 999. O item era de classificação S e o jovem não entendeu quem o invocou ali naquele momento. Ele então percebe que com todo esse poder, o item quer que ele aniquile a facção humana. Logo depois, a lâmina colossal cai com tudo e sua ponta se finca no chão com força. O impacto da arma é tão poderoso que racha todo o chão de mármore ao redor do nosso herói. O menino fica chocado com o poder absurdo da espada e se pergunta se ela é real. De repente, uma onda de energia destrutiva começa a se espalhar pelo salão a partir da lâmina. A onda de energia da espada destrói o salão com força avassaladora.
Com o impacto, o protagonista é arremessado para longe e fica confuso com a situação. Ele então é jogado no ar pela força da explosão enquanto grita em desespero. O menino fica irritado porque o palácio não consegue suportar nem o peso de uma arma. Nesse momento, todo o teto do local começa a desabar por causa da força da lâmina. O jovem fica chocado ao perceber a extensão da destruição que está ocorrendo. Ao cair em meio aos escombros, ele pensa que não poderá terminar sua jornada ali. De repente, ele consegue se firmar no ar e interrompe abruptamente a queda. Surpreso, o menino percebe que parou de cair e se pergunta o que pode ter acontecido. Olhando para baixo, ele vê que a destruição misteriosamente cessou no corredor. Nesse momento, um pequeno ser vermelho com orelhas pontudas aparece do nada em seu ombro. O herói sorri ao ver seu pequeno dragão Rizeldrak, que o salvou da morte certa. Por isso, as pessoas da cidade olham para o céu e ficam surpresas ao ver alguém voando. O menino se sente aliviado por ter escapado por pouco de um fim trágico. Mas agora ele sabe que há uma grande diferença de poder entre ele e o reino. Ele entende que precisa ficar mais forte, pois cavaleiros da classe S continuarão a aparecer em seu caminho. Então sua prioridade agora é escapar do reino o mais rápido possível para se salvar. Enquanto isso, um dos cavaleiros de elite fica furioso por ter deixado o invasor escapar por entre seus dedos. Ares se sente um idiota patético e incompetente por não conseguir cumprir sua missão. Ele continua se culpando e acha que deveria ter sido levado embora naquela época. Nesse momento, um pajem o interrompe dizendo que sua majestade o está chamando. O cavaleiro então corre para a sala do trono e pede perdão ao seu rei por seu fracasso, mas o monarca o interrompe e diz que o sol está se pondo, e Ares sabe o que isso significa. À medida que a noite cai, os monstros que atacam o reino se tornam muito mais fortes e perigosos. É por isso que Sua Majestade coloca no comando da guerra e o envia para proteger os muros do reino. Mesmo com o fracasso anterior, o rei ainda confia totalmente nas habilidades de seu cavaleiro de elite. Enquanto isso, bem longe, o protagonista e seu dragão voam em direção ao pôr do sol. O menino se lembra de um jogo de defesa de torre com um prêmio de $1 bilhão que era quase impossível de vencer. Naquele jogo, a primeira onda de ataque foi composta por uma horda de goblins selvagens e cruéis. Ele sabe que com Ares nas muralhas, será impossível que a primeira onda de monstros invada o reino. Ele pensa que se fosse um assassino de rank S em vez de Ares já estaria perdido, mas logo percebe que está caindo. Seu pequeno dragão também parece estar em apuros, então o menino pede para ele segurar firme, pois não lhe resta muito tempo. De repente a queda se torna mais rápida, e eles vão direto para uma das muralhas do castelo. O menino grita desesperadamente enquanto se prepara para o impacto inevitável que está por vir. Ele fecha os olhos e percebe que os dois vão bater direto na torre de pedra. Nesse momento ocorre um grande impacto, levantando uma enorme nuvem de poeira pela rua. Logo depois o menino se levanta reclamando de dores nas costas, mas percebe que está bem. Ele então olha para o braço e se pergunta como seu corpo resistiu a tal impacto sem um arranhão. Enquanto ele calça as botas, uma voz misteriosa o questiona sobre sua identidade e suas roupas estranhas. O menino fica completamente chocado e se pergunta por que agora outro cavaleiro apareceu. Sua surpresa se deve ao cavaleiro loiro de rank S, chamado Lib, que apareceu bem na sua frente. Com uma expressão séria no rosto, a guerreira ordena que o invasor se identifique imediatamente, mas o menino lembra que a razão pela qual ele conseguiu deter a centésima onda de monstros foi ela. Apesar de ser de classificação S, era ineficiente na defesa, mas ótimo para farmar em masmorras e aventuras. É por isso que ele a usou junto com a alma do dragão, porque essa combinação era a chave para a vitória. Ele lembra que na centésima onda do jogo ela foi a chave para a vitória contra os monstros. De volta ao presente, o cavaleiro loiro exige que o intruso se identifique imediatamente. Então o guerreiro pergunta se o menino a conhece e ele simplesmente responde que sim, dizendo seu nome. O jovem afirma que o conhece muito bem porque já jogou o jogo centenas de vezes para entender seu valor. Sem entender, o guerreiro pergunta o que ele quis dizer, pois ela era a chave para sua estratégia. Mas a protagonista revela que agora as facções mudaram e é por isso que ela se tornou um obstáculo. Com um olhar frio, ele conclui que o cavaleiro é o primeiro alvo que precisa ser eliminado. Nesse ponto, a cena muda para um céu noturno escuro indicando que algo vai acontecer. Logo, um monstro horrível com olhos vermelhos aparece na escuridão e solta um rugido aterrorizante. Ao ver as criaturas se aproximando, os soldados do castelo se desesperam e gritam que elas estão chegando. Então uma horda de goblins começa a escalar as muralhas do castelo sem qualquer dificuldade. Vendo isso, o comandante ordena que os arqueiros atirem e uma chuva de flechas cai sobre os monstros. Além disso, os soldados atiram pedras para impedir que as criaturas cheguem ao topo do muro. Mesmo com todos os esforços, o exército de monstros é gigantesco e cerca todo o castelo. Um soldado então avisa que eles não duraram muito e pergunta onde está o comandante. Naquele momento, um soldado avisa que Lord Ares está a caminho, trazendo esperança ao seu companheiro.
Com um olhar sério, ela o ameaça, dizendo que se ele não responder, ela terá que tomar uma atitude. O jovem reflete que seria impossível derrotá-la agora, pois nenhum cavaleiro de nível S poderia derrotá-la. Mudando a expressão, ele aponta o dedo e diz que é um cidadão comum que se perdeu no caminho. Então, uma criatura vermelha aparece do nada atrás do menino, soltando um rugido, deixando-o surpreso. Ao ver a criatura, o guerreiro fica sem palavras e questiona a presença de um monstro ali dentro. Envergonhado pelas criaturas em seus ombros, o jovem lamenta que isso esteja acontecendo agora. O cavaleiro percebe que ela agora é suspeita de cumplicidade e que não há como voltar atrás na situação. Com isso, ela conclui que suas chances de vitória são zero, pois não possui ataques à distância. Ela então se vira e pergunta por que o garoto está se escondendo atrás dela, se ele entendeu a situação. A cavaleira fica na frente do jovem e lhe garante que agora ela o protegerá. O pequeno monstro solta um rugido confuso e inclina a cabeça, sem entender o que está acontecendo. Essa reação da criatura deixa o protetor do garoto completamente confuso e irritado. No entanto, a criatura apenas faz uma expressão fofa com olhos brilhantes para o guerreiro. Com um olhar analítico, o garoto percebe que essa é a verdadeira personalidade do cavaleiro chamado Lib. Nesse momento, uma grande explosão ocorre em uma das muralhas do castelo, assustando a todos. O jovem aponta em choque para a destruição e percebe que esta é sua chance perfeita de escapar. Nisso, a pequena criatura voa em direção à fumaça enquanto alguém grita sobre explodir as paredes. Logo após a fumaça se dissipar, o cavaleiro loiro se pergunta para onde o menino e o monstro foram. Um soldado se aproxima rapidamente e aliviado chama a cavaleira pelo seu nome completo, Lady Lib. Entretanto, a expressão da guerreira muda e ela olha preocupada para o portão principal. O grande portão de madeira da fortaleza começa a tremer violentamente com estrondos altos. Do outro lado, os soldados olham para a entrada principal com expressões de puro terror e medo. Os golpes continuam com mais força e agora o portão de madeira começa a rachar completamente. O cavaleiro então ordena que todos larguem seus arcos e se preparem para o combate corpo a corpo. Lá fora, uma horda de monstros humanoides verdes tenta arrombar o portão a todo custo. Liderando o ataque está um ogro gigante com uma clava cheia de espinhos, prestes a dar o golpe final. Vendo as rachaduras no portão, a guerreira loira e seus soldados se preparam para o inevitável. Mesmo preparados, as expressões dos guardas não conseguiam esconder o medo que sentiam naquele momento. Com o último golpe, a clava espinhosa do ogro gigante destrói completamente o portão de madeira. Com sua espada brilhando intensamente, a guerreira loira ordena que seus soldados avancem para a batalha. Naquele momento, um dos monstros de olhos vermelhos consegue passar pela entrada destruída e ruge de fúria. Imediatamente, toda a horda de criaturas verdes invade o pátio do castelo, superando inúmeros guardas. Mas de repente, um homem de cabelos brancos e uma capa vermelha aparece no meio do caos e se apresenta como comandante. O cavaleiro loiro fica chocado ao ver o recém-chegado e o chama de Ares, imaginando o que ele está fazendo ali. Entretanto, o comandante parece irritado com a situação e grita com os soldados, chamando-os de inúteis por falharem. Então, o guerreiro de cabelos brancos levanta seu cajado e conjura uma enorme parede de chamas na frente dos monstros. As chamas consumiram instantaneamente as criaturas verdes, que gritaram de dor enquanto eram queimadas vivas. Com um sorriso sádico no rosto, ele ordena que os monstros dancem no fogo até que seu humor melhore. Enquanto isso, de um lugar seguro e distante, o menino e a pequena criatura observam a maré da batalha mudar. O jovem então revela que no passado ele era o único jogador capaz de deter sozinho 100 hordas de monstros. Entretanto, as coisas são diferentes agora porque o objetivo final da facção dos monstros é aniquilar a facção humana. Com isso, o garoto se pergunta se sua missão agora é destruir todos eles antes que as 100 hordas cheguem ao fim. Enquanto acaricia a pequena criatura, ele pensa que se pudesse voltar no tempo, essa missão não seria impossível de cumprir. Uma gota de chuva cai no nariz da criatura vermelha enquanto ela olha para cima. O menino de cabelos grisalhos segura seu pequeno companheiro e pede que ele espere um pouco. Lá no castelo, os soldados gritam de alegria porque finalmente venceram a batalha. Entretanto, o cavaleiro loiro tem um olhar sério e diz que esta será a última vez. Ao longe, o protagonista entra na floresta enquanto uma sombra misteriosa observa. Ele então olha para a cidade ao longe e revela que começou sua jornada ali mesmo. Mas agora o jovem está em uma floresta escura no território da facção dos monstros. Com uma expressão séria, ele percebe que esse caminho não existia no jogo original. O menino se lembra de reiniciar o jogo centenas de vezes só para sobreviver a 100 hordas. É por isso que ele conhece as táticas do reino, mas agora vai começar do zero. De repente, ele para em um penhasco porque se lembrou de algo muito importante. Ele então levanta a criatura e revela que seu nome é, na verdade, Rizeldrak.
Depois disso, o menino solta o monstrinho que voa um pouco para longe dele. Nesse ponto, os olhos do protagonista se arregalam quando ele vê algo completamente inesperado. Havia apenas algumas formigas trabalhadoras carregando pedras ao longo do caminho. As formiguinhas continuaram seu trabalho normalmente, carregando pedrinhas pelo caminho sem perceber sua presença. De repente, uma delas olha para cima e fica completamente apavorada com os gigantes que a observam. Então, o protagonista e seu companheiro observam a cena e o menino percebe que o monstrinho age como um gato curioso. Deixando os insetos de lado, o jovem de cabelos grisalhos senta-se e pensa no que fazer naquele lugar. Naquele momento, uma janela de missão aparece bem na frente dele, como ele já esperava. A missão principal número 2 era estabelecer uma facção de monstros, e a recompensa era uma habilidade aleatória. O menino então entende que precisará reunir e recrutar pessoalmente os monstros para criar sua própria facção. Pensa nos monstros do início do jogo, ele lembra que goblins deveriam aparecer nesta região, mas quando ele olha ao redor, o jovem percebe que não há goblins ou coelhos e se pergunta como ele falaria com eles. Afinal, ele precisa falar a língua deles. Mas uma figura rápida passa zunindo por ele, interrompendo seus pensamentos. Isso assusta o menino, e ele mal tem tempo de reagir ao ataque surpresa que vem da floresta. Então a voz grita, dizendo ao humano para morrer enquanto uma lâmina sombria avança em sua direção. Os olhos do protagonista se arregalam quando o golpe foi direcionado para atingi-lo bem no rosto, mas de alguma forma ele desvia do ataque e a criatura misteriosa passa direto por ele. O golpe rápido atinge apenas o chão, levantando um pouco de poeira e grama com impacto. Apesar de ter desviado o protagonista, ele sente uma forte pressão no pescoço como se fosse ser pego, mas o golpe para de repente e ele percebe que uma mão feminina segurou a lâmina antes que ela o atingisse. Com os olhos arregalados, o menino vira o rosto para ver quem o salvou daquele ataque surpresa. Ele então se depara com longos cabelos brancos e uma figura feminina que apareceu na sua frente. A criatura era na verdade uma garota fera com orelhas de animal e uma cauda, o que o deixou chocado. O jovem se lembra dos monstros que estava procurando e pergunta se ela poderia ser um coelho. Essa pergunta deixa a garota completamente irritada e suas orelhas se movem de raiva. Ela grita que parece mais uma raposa, mas o garoto responde que nunca disse que ela era bonita. A garota raposa insiste que ouviu dizer isso e continua reclamando sem parar com o garoto. O protagonista observa por um momento enquanto ela continua seu ataque de raiva na frente dele. Então ele tem uma ideia e percebe que ela é na verdade uma raposa do Ártico. A menina para de reclamar imediatamente e permanece quieta, olhando para ele com uma expressão surpresa. De repente, outras garotas idênticas a ela aparecem cercando a protagonista, que fica confusa. Um deles se aproxima e diz que parece humano, mas tem um cheiro estranho de monstro. O jovem de cabelos grisalhos fica tenso, pois agora está cercado por eles sem saber o que fazer. De repente, uma janela do sistema aparece e informa que duas habilidades passivas foram ativadas. A primeira é a comunicação com os monstros, que lhe permite entender o que eles dizem. O italiano comunicação com habilidade faz dele um monstro amigável, atraindo a atenção positiva das criaturas. O garoto de cabelos grisalhos finalmente entende por que ele conseguiu se comunicar com a garota raposa. Nesse momento, uma das garotas aponta para ele e grita, chamando sua atenção agressivamente. Ela então pergunta quem diabos ele é, enquanto o jovem tenta pensar em uma resposta rápida. O protagonista está confuso porque sua habilidade de monstro amigável deveria estar funcionando, mas antes que ele pudesse responder, uma flecha atinge uma das raposas de surpresa. Então 3 homens emergem da floresta e um deles comemora ter acertado o alvo. O jovem os observa de longe e se pergunta se eles são algum tipo de facção de bandido. Uma das raposas então grita com raiva, dizendo que sabia que era apenas humana. Olhando para a garota ferida no chão, ele percebe que ela está presa. Ela o acusa de ter armado tudo e pergunta por que ele está atrás da corrida deles. O menino tenta se explicar dizendo que tudo não passou de um grande mal-entendido. Enquanto isso, um dos bandidos se aproxima e tira a corda da armadilha que feriu a menina. Com isso, o bandido puxa a corda da armadilha com muita força. Naquele momento, a garota raposa é jogada para cima, enquanto grita furiosamente. Um dos bandidos grita com uma expressão de pura maldade no rosto. A corda então se rompe e a jovem raposa começa a cair em direção ao chão. Observando tudo de longe, o protagonista fica chocado com a situação. Aproveitando a queda, o homem musculoso defere um poderoso soco no rosto da moça. Com um sorriso maligno, ele parece satisfeito por ter acertado a jovem em cheio. Seu olhar mostra que ele não terá misericórdia de ninguém ali, mas, para a surpresa do homem, a garota consegue segurar seu pulso com uma mão. Sem perder tempo, ela desfere um chute poderoso bem no meio do peito do brutamonte. A força do golpe é tão grande que o homem fica chocado com a situação.
Com a força do chute, o grandalhão é arremessado para longe. Seus companheiros observam a cena e um deles fica chocado com o que acaba de ver. Até a protagonista fica impressionada ao derrubar o homem com um único chute. Então um dos capangas a insulta, chamando-a de vira-lata imunda. O bandido então a insulta e a chuta enquanto ela está caída no chão. De longe, o protagonista observa tudo e sente que algo naquela cena não está certo. A garota raposa suporta a dor, sentindo-se humilhada por estar sendo caçada. Com o punho cerrado, o menino se pergunta por que está ficando tão bravo com isso. De repente, um cara com um rabo de cavalo se aproxima dele e pergunta se ele está bem. O recém-chegado diz que poderia ter terminado muito pior. Ele então pergunta o que o jovem de cabelos grisalhos estava fazendo ali sozinho. Nesse ponto, outro capanga se pergunta se a garota ainda está louca. Irritado com os resmungos dela, o homem levanta um porrete, pronto para atacar. Ao ver isso, o protagonista fica furioso, pronto para interrompê-los. Mas o homem com o rabo de cavalo o segura e diz que ela morrerá se eles continuarem. O bandido então se acalma e pede desculpas ao seu grupo por ficar chateado. O protagonista suspira aliviado enquanto o outro diz que seu povo é meio intenso. Entretanto, o cara mostra um sorriso maligno e pergunta se ele estava falando com o monstro. Num instante, o homem saca uma faca e aponta para o menino, que fica atordoado. O cara com o rabo de cavalo diz que se ele soubesse que é como a garota, tudo seria mais fácil. Antes que o menino pudesse reagir, o homem o atingiu no estômago e a lâmina ensanguentada caiu. Com a mão no ferimento, o jovem de cabelos grisalhos pergunta o que ele quis dizer com aquilo. Ao ver a cena, a garota raposa fica chocada e não entende o que está acontecendo. De repente, o protagonista sente todo o seu corpo queimando de dentro para fora. Então o homem lhe diz para relaxar, pois ele havia evitado os pontos vitais de propósito. Ele continua dizendo que o veneno, na lâmina, acabará com o jovem em 12 horas. Então o bandido mostra um frasco dizendo que é o antídoto e que só dará se ele ajudar. Enquanto isso, um dos capangas agarra a cabeça da garota com muita força. O líder do grupo pergunta onde sua tribo mora. Mesmo sendo segurada, a menina permanece em silêncio enquanto eles falam sobre a toca da raposa. Ferido, nosso herói fica surpreso ao ouvir sobre esse lugar. Escondida entre as árvores, uma pequena criatura vermelha observa toda a situação. Com muita dor, o garoto de cabelos grisalhos pergunta o que seria aquela toca de raposa. O homem explica que há uma vila de homens-fera e que se ele ajudar a encontrá-la, ele sobreviverá. O jovem de cabelos grisalhos então entende o que o vilão quer, mas se pergunta por que a vila. Enquanto isso, a garota raposa sabe que levá-los até lá colocará todos em perigo. Determinada, ela abre a boca e tenta morder a língua para não revelar nada. Ao ver a cena, nosso herói fica chocado com a tentativa desesperada da garota, mas o capanga reage rapidamente e a impede de morder a língua e acaba sendo mordida. Naquele momento, o menino entende que ela estava tentando se sacrificar para proteger a aldeia. Dito o menino, mesmo ferida, a menina encarou o agressor com ódio enquanto ele a chamava de fera. Então, o líder do grupo diz que todos os homens fera que eles capturam acabam morrendo em um dia. Ao se aproximar da garota raposa, o líder dos bandidos decide extrair as informações ele mesmo. Ele a segura com força e ela grita de dor com o aperto repentino do homem. Ele comenta como os homens fera não valorizam suas próprias vidas para proteger os outros. O bandido diz aos seus capangas para ficarem para trás, pois pode haver outros por perto. Virando-se para o garoto, o vilão diz que quer fazer um acordo e o herói percebe sua mudança de atitude. Nesse momento, um dos capangas vê a criatura vermelha no ar e se pergunta quando ela apareceu ali. Com os olhos brilhando em vermelho, a pequena criatura parece pronta para atacar o grupo de bandidos. Um dos capangas então grita para seu chefe tomar cuidado enquanto a garota tenta avisá-lo para desviar. Mas nosso herói sabe que já é tarde demais para o vilão reagir a tempo. Então a pequena criatura usa seu sopro de dragão para atacar os bandidos. Com isso, um raio de energia atinge o pescoço do líder, que implora por sua vida. A pequena criatura flutua no ar após seu ataque rápido e precisa do inimigo. Ao ver a cena, o protagonista fica chocado e acaba cuspindo um pouco de sangue. Os outros dois capangas olham para o ocorrido completamente aterrorizados. Enquanto isso, o pequeno animal vermelho grita furiosamente com os bandidos restantes. O garoto de cabelos grisalhos percebe que o tempo de recarga da habilidade ainda não acabou. Imediatamente a criatura lança outro ataque que explode no chão próximo aos vilões. Eles notam que a grama derreteu e que este nem sequer foi um ataque com força total. Com medo, um dos capangas pega sua arma e lamenta que ainda nem se casou. O outro bandido fica bravo e chama a criatura de mosca enquanto se prepara para atacar. Ao ver isso, nosso herói fica com os olhos arregalados, sem saber o que fazer, mas o pequeno animal desvia facilmente do golpe do capanga que passa por ele.
A pequena criatura vermelha cai no chão, completamente desmaiada após o golpe. Com isso, o bandido fica furioso e xinga o animal por quase bater sua cabeça. Seu parceiro sugere que eles capturem o monstrinho, pois ele pode valer muito dinheiro. Mas nosso herói olha para baixo e diz com uma voz fria que não precisa disso. Então o líder dos vilões ordena que seus capangas vigiem o menino e a menina. Ele diz que cuidará da criatura sozinho enquanto se prepara para acabar com ela. Vendo isso, o protagonista se pergunta se conseguirá sobreviver apenas conseguindo falar com os monstros. Nele, ele se lembra de uma época, no passado, em que foi intimidado por um grupo de pessoas. O menino lembra como sempre teve que sobreviver de uma forma patética, e como alguém em sua vida lhe disse que ele era completamente inútil. Mesmo sabendo o que aconteceria, ele continuou seguindo aquele caminho. De volta ao presente, o jovem decide que não quer se arrepender de perder mais nada. Nesse exato momento, o vilão levanta seu porrete para esmagar a pequena criatura. A menina de cabelos brancos olha para trás e vê o protagonista com uma expressão assustada. Com uma expressão determinada, o herói reflete que o verdadeiro inútil ali não é ele. De repente, uma janela do sistema mostra que uma habilidade passiva foi ativada. A habilidade é chamada de monstro físico e concede ao jovem uma força que transcende a força humana. Então o antagonista completa o pensamento do garoto dizendo que ele é o verdadeiramente inútil, mas num piscar de olhos o herói salta em direção ao bandido com uma força absurda. O vilão joga uma poção no chão, mas nosso protagonista a esmaga com o punho. Com isso, a garota de cabelos brancos fica chocada ao testemunhar o poder do garoto. Os capangas do líder também não acreditam no que estão vendo e ficam muito assustados. O protagonista desfere um soco tão forte que o rosto do inimigo fica completamente deformado. Após o golpe, o jovem permanece em pé em meio à poeira que se levantou no local. Ao ver a cena, os outros bandidos entram em pânico e correm para longe dali. Então a menina se lembra que ele estava morrendo por causa de uma lâmina envenenada, ou então ela se pergunta como ele consegue se mover daquele jeito com tanta força. Nosso herói ignora tudo e se ajoelha no chão para pegar a pequena criatura ferida. Ele segura o monstrinho que se pergunta por que o menino veio salvá-lo, mesmo estando ferido. A criatura vermelha então se esfrega no peito dele como forma de agradecimento. Olhando para o monstrinho, o jovem se lembra de um amigo que o fazia sorrir. Ele se lembra de um gatinho que estava sempre ao seu lado, lhe dando força. Naquela época o protagonista estava muito solitário e seu único amigo era o pequeno felino. De volta ao presente, a pequena criatura decide que irá protegê-lo de todo o mal. Então o menino sorri e jura ao monstrinho que o protegerá custe o que custar. Em um instante de fúria silenciosa, um único pensamento enche a mente do jovem dirigido a um inimigo desconhecido. Ele está ajoelhado no chão diante de um grupo de valentões que o ameaçam por causa de seu chefe, advertindo que todos morrerão se ele descobrir. O garoto levanta o olhar com um fio de sangue no lábio e os olhos ardendo em um desafio frio. Apesar de ter tudo contra ele, seu olhar intenso desconcerta os agressores e sua atitude rude desmorona rapidamente, transformando-se em medo e confusão. Após uma última ameaça entre balbucios, eles se viram e partem, deixando o jovem a sós com uma pequena criatura alada. A pequena criatura vermelha solta um rugido adorável, inflando o peito com orgulho, assim que os inimigos se vão. Enquanto o jovem se esforça para se levantar, uma aura sombria o envolve, mostrando o imenso poder que acabou de usar. Mas de repente, suas forças o abandonam e ele desaba. Perto dali, uma mulher de cabelo branco e orelhas de raposa observa a cena. Ela assiste com expressão de surpresa, pois não esperava que o jovem desabasse tão repentinamente após aquela demonstração de poder. Agora inconsciente, ele está cercado por 3 das pequenas criaturas vermelhas que o empurram com suavidade tentando acordá-lo. Deitado no chão, começa a perder a consciência, perguntando-se se é assim que sua jornada termina. Seus últimos pensamentos se enchem de preocupação com o que acontecerá se ele morrer ali, enquanto uma criatura inquieta observa. Enquanto tudo se desvanece na escuridão, uma lembrança de sua mãe aparece em sua mente. Ele se recorda de si mesmo ainda criança, sentado impotente ao lado da cama de hospital da mãe, velando por ela, encolhido pela dor e pela raiva. O menino pensa na pessoa responsável por sua condição. Ao final da lembrança, o jovem rememora sua fúria, pensando que o responsável nunca apareceu. De repente, seus olhos se abrem enquanto a consciência volta lentamente. Ele se encontra em um lugar escuro e desconhecido dentro de uma caverna e se pergunta onde está. Uma moça de cabelo branco e orelhas de raposa o segura e diz que ainda não deve se mover. Ela o tira da caverna escura com uma tocha enquanto ele se pergunta por que ela o salvou. Ao sair da caverna, uma voz grita que Ria voltou e anuncia que traz consigo um humano. Uma multidão de gente com orelhas de coelho se reúne, comentando que ele parece um humano. 2 garotas da tribo sentem que há algo estranho nele, mas uma delas admite que por algum motivo gosta dele. Dentro de uma cabana, o jovem descansa
enquanto a tribo observa, perguntando-se quando vai acordar. Ele já está acordado, mas se sente muito constrangido para se levantar com tantas pessoas o encarando. Então ela aparece e pede a todos que deem um pouco de espaço ao convidado para que possa descansar. Alguém pergunta se é verdade que um humano a salvou, mas Rhea responde que as perguntas podem esperar. Ainda deitado, o jovem ouve essa nova voz, e ela lhe parece estranhamente familiar. Uma mulher mais velha com ar de nobreza se aproxima, percebendo corretamente que ele já está desperto. Ela lhe pede que desculpe a curiosidade de todos, explicando que embora pareça humano, é diferente. A mulher explica que embora pareça humano, ele não cheira comum, o que o deixa confuso sobre sua própria identidade. De repente, ele percebe algo. Ao olhar suas mãos, nota que os efeitos do veneno em seu corpo desapareceram completamente. Rhea se vira e conta que, por sorte, tinha um antídoto na aldeia. Então o garoto pergunta sobre aquele lugar. Uma expressão séria se desenha no rosto do rapaz enquanto um pensamento sombrio e preocupante surge em sua mente. Ele se lembra do perigo que ela correu e teme que, ao trazê-lo para a aldeia, todos possam acabar em perigo também. A garota mostra seus colmilhos afiados, revelando uma natureza muito mais selvagem do que sua aparência sugeria a princípio. O jovem se recorda da desconfiança que sentiu, perguntando-se por que ela o ajudou se parecia tão desconfiada dele. Ele a encara diretamente e pergunta por que o salvou. Rhea responde que foi simplesmente por ele ser um humano. Ela acrescenta que, apesar disso, ele não tem o cheiro de um. No entanto, o jovem não parece convencido. A garota de cabelo branco vacila um instante e seu olhar se perde à distância antes de continuar a explicação. Ela se lembra da cena em que o encontrou ajoelhado no chão, enquanto protegia a pequena criatura vermelha. Ele reflete sobre ter sido salvo e pensa em voz baixa, se isso é o efeito de ser um monstro simpático. Irritada com seus murmúrios, Rhea o repreende por ser tão falador e incômodo, mesmo depois de ela tê-lo salvo. Junto a eles, a pequena criatura vermelha solta um rugido terno, como se concordasse com a bronca. O jovem olha para seu pequeno companheiro e, com um leve sorriso, agradece sinceramente a ambos pela ajuda. O jovem, um pouco envergonhado, diz que não é necessário que ela vá tão longe para agradecê-lo. Rhea pigarreia, um pouco desconfortável, e diz que ele também a salvou, então agora estão quites. Então ele sorri e sugere que, se ela está mesmo agradecida, há algo que ela pode fazer. Enquanto ouve o rugido da criatura, de repente a pequena criatura vermelha, Risa Doctor, salta em direção ao rapaz enquanto este a chama pelo nome. O jovem ri dizendo que ela faz cócegas enquanto Rhea observa a cena, surpresa ao ouvir o nome da criatura. Nesse momento, ela percebe que ainda não se apresentaram e sugere que, já que o destino os uniu, deveriam fazê-lo. Antes que possa dizer seu nome, uma garota com orelhas de coelho entra correndo chamando por Rhea. A mensageira diz que o chefe da aldeia a está procurando e que pediu que ela levasse o convidado com ela. Saem da cabana e, sob o céu azul, revela-se a paisagem de uma grande aldeia entre as montanhas. O rapaz olha ao redor maravilhado, percebendo que está na aldeia dos Homens Besta, um lugar chamado Bar. Ela explica que a aldeia foi construída por Homens Besta Coelho, mas que agora acolhe todos os que perderam seus lares. Enquanto caminham, uma aldeã pergunta pela perna de Rhea, que responde que está bem, embora pareça um pouco triste. Um homem besta com chifres se aproxima deles, repreendendo-a por ter ido novamente à floresta dos humanos. Ela promete ter mais cuidado. O imponente homem besta observa enquanto ambos se afastam, com o rosto marcado por uma expressão séria e vigilante. O jovem comenta que todos na aldeia parecem se preocupar muito com ela, e Rhea assente em voz baixa. Ele pergunta a Rhea o que há de errado, percebendo que ela parece desanimada. A garota diz que ele tem razão em perguntar. De repente, ela lhe grita, pegando o jovem completamente de surpresa com sua mudança de humor. Irritada, ela pergunta se o nome dele é Oi, e o garoto fica confuso com seu súbito rompante. Com as mãos na cintura, Rhea o encara com uma expressão de raiva, claramente esperando uma resposta. O jovem, um pouco desconcertado com sua irritação, gagueja uma resposta antes de se recompor. Ele se apresenta como King Hion. A garota comenta que é um nome bastante comum por aquelas bandas. Depois, ela revela seu nome completo, Rhea Hindrin Pedit, e Cecilia Dion fica totalmente perplexo. Nesse momento, um aldeão coelho se aproxima para perguntar se a perna de Rhea está bem, e ela se vira para responder. Responde alegremente que sua perna foi tratada e está melhor. John pensa que o nome dela é peculiar. Ele a observa pensando que de repente ela parece ter se animado e supõe que só queria dizer seu nome. Depois o rapaz olha para o céu e sua expressão se torna séria enquanto reflete sobre sua situação. Aparece uma janela do sistema que mostra sua missão principal, unir os monstros e construir uma facção. Rhea o chama dizendo que devem ver o chefe da aldeia. Ele assente, saindo de seus pensamentos, e se pergunta por que ela pediu seu nome se vai continuar chamando de Oi. Enquanto ela caminha na frente, ele a segue, continuando a pensar na missão de unir os monstros
e construir uma facção. Ela se pergunta se é capaz de tal feito e o chefe da aldeia sorri, dizendo que está deixando a aldeia em suas mãos. A declaração repentina deixa tanto Gion quanto Ria completamente impactados e sem palavras. Desesperada, a garota grita para o chefe esperar um momento, tentando impedir a decisão. O ancião explica que já está muito velho, mas Ria retruca dizendo que o rapaz não sabe nada sobre a aldeia. Ela continua questionando a loucura de entregar a aldeia a um estranho por causa de um sonho, mas o chefe já decidiu. Enquanto o líder se afasta, Ria se recusa a aceitar a situação, suplicando para que ele reconsidere. Gion permanece em silêncio, processando a enorme responsabilidade que acaba de receber. A cena recua um pouco no tempo até a conversa que tiveram, onde o chefe lhe explicava sobre os seus sonhos. Ele havia dito que seus sonhos peculiares sempre se tornam realidade, e que Gion é o único que pode salvar a aldeia. O rapaz entende que isso está relacionado com sua missão principal de unir os monstros e criar uma facção. Ele reflete que, se a aldeia precisa ser salva, isso significa que algum perigo está se aproximando. Uma lembrança dos valentões surge, mencionando que o chefe deles perdeu algo e que a vida dos homens besta dependia disso. Com essa informação, os olhos de Joion se arregalam ao compreender de repente. Ele se vira rapidamente e chama por Ria, que pergunta o que aconteceu. Com uma expressão séria, ele pergunta se ela foi seguida ao retornar à aldeia. Ria explica que Baren é uma aldeia oculta atrás de uma montanha rochosa e que nunca foi descoberta até agora. Ela continua dizendo que a razão é que, por trás da montanha, há um vasto oceano, por isso ninguém se atreveria a atravessá-lo. No entanto, revela que existe apenas uma forma de entrar em Baren sem precisar cruzar a montanha. A garota explica que essa rota alternativa são os túneis escavados pelo povo coelho da aldeia. Ela acrescenta que, mesmo que alguém encontrasse os túneis, o interior tem uma estrutura complexa, como um labirinto. As passagens subterrâneas se ramificam em uma rede confusa, o que torna a navegação extremamente difícil. Devido a essa defesa natural, encontrar o caminho correto que leva a Baren é considerado quase impossível. Yeon diz que não notou nada estranho ao sair do túnel. Ria parece aliviada, mas ainda mantém uma expressão preocupada. O rapaz ainda sente uma estranha inquietação, perguntando-se qual será a causa enquanto olha para a perna dela. Perto dali, uma pequena mancha de sangue fresco surge o chão rochoso, passando despercebida por eles. Oculta, uma figura sinistra com um sorriso perverso toca a parede da caverna, soltando uma risada baixa e ameaçadora. A figura sai da sombra da caverna, observando a aldeia à distância, e declara que os encontrou. Seu grito ecoa pelo vale enquanto ele avisa seus companheiros que um humano foi encontrado dentro do território de Warren. O alarme repentino chama a atenção do jovem e de sua companheira, que se viram surpresa enquanto o aviso se espalha. Um minotauro grande grita com um homem capturado no chão que soa nervosamente, incapaz de entender o que está sendo dito. Quando a dupla chega, cercada por Homem-Esfera, o herói diz à garota raposa que o intruso provavelmente seguiu o rastro de seus ferimentos. Sua companheira fica chocada ao ouvir isso, insistindo que foi cuidadosa e permaneceu atenta ao seu redor o tempo todo. Ela pede desculpas aos moradores reunidos por seu erro, mas o grande Minotauro diz que não há necessidade de se culpar. Ele argumenta que deve ter sido difícil para ela carregar alguém enquanto estava ferida, e eles já capturaram o homem que a seguiu. Vários moradores com orelhas de coelho também se reúnem para confortá-la, garantindo que a culpa não é dela. O jovem de repente tem uma revelação. Ele se lembra de que havia 3 bandidos e pergunta o que aconteceu com os outros 2. O intruso capturado no chão sorri para eles, zombando que a casa deles em breve será engolfada por um mar de chamas. O bandido capturado sorri loucamente, revelando que seu grupo é tão temido que até o rei nos evita. Ele nomeia seu chefe como Scream Spike. Ele continua sua ameaça, declarando que seu líder em breve chegará com 200 homens para invadir a vila e destruir tudo. O herói ouve o nome Screamer Spike e o repete em voz baixa, uma expressão de preocupação cruzando seu rosto enquanto processa a informação. A cena muda para um flashback, onde outros 2 bandidos do grupo caminham por uma caverna escura. Um apoia seu companheiro ferido. O homem machucado, com o rosto machucado e sangrando, chama fracamente por seu chefe enquanto tropeça para a frente. Ele então implora uma figura sombria, seu líder, para se vingar da pessoa que o atacou. A figura imponente, o chefe deles, permanece em silêncio por um momento, ouvindo o pedido de seu subordinado sem dizer uma palavra. O bandido então proclama animadamente que encontrou o túnel secreto que as pessoas raposa usam e se oferece para liderar o caminho. Seu líder, um homem formidável sentado em um trono de pedra, ri e elogia seu subordinado por um trabalho bem feito. Com um sorriso sinistro, o chefe anuncia que seu grupo irá para o túnel da raposa imediatamente.
O subordinado, que descobriu a passagem, sorri com satisfação, claramente orgulhoso de sua contribuição para o plano. De volta ao presente, o homem capturado continua suas provocações, afirmando que não é o único que chegou lá como parte do plano de seu líder. Em outro flashback, um bandido persegue seu irmão ferido pela floresta, implorando para que ele pare e receba tratamento. Mas o homem ferido recusa teimosamente, virando-se para declarar que ainda não é hora de voltar para seu esconderijo. A cena mostra a garota raposa em pé sobre uma estranha criatura derrotada, revelando um vislumbre de sua batalha anterior. O bandido capturado continua suas provocações, declarando que todos na vila estão mortos. Sua companheira parece chocada com a ameaça, incapaz de processar o que o homem está dizendo. Ela se vira para o herói Jun, chamando seu nome com uma expressão preocupada no rosto. Ele confirma seus medos, afirmando que o grupo de bandidos descobriu a vila e provavelmente atacará em breve. Os olhos da garota se arregalam de terror ao perceber o grave perigo em que todos estão. Enquanto isso, Juni murmura o nome Scream Spike, notando que parece familiar e ele está começando a se lembrar dele. Ele se lembra do jogo Night Defense, onde os cavaleiros ganhavam experiência e se tornavam mais fortes bloqueando monstros que atacavam o reino. No entanto, ele se lembra que esse crescimento sozinho não era suficiente para se defender contra as ondas intermináveis de inimigos. Para resolver isso, o jogo tinha outro sistema chamado Aventura, que oferecia uma maneira diferente de progredir. O sistema de aventura permitia aos jogadores selecionar um grupo de cavaleiros e enviá-los para desafiar vários estágios por recompensas. Ao completar esses estágios, os jogadores recebiam itens e ouro que poderiam fortalecer ainda mais suas forças. Ele se lembra do mapa mundi do jogo, começando com o primeiro estágio, que foi nomeado Remanescentes de Goblins Selvagens. O mapa se estendia até o nível final, 10/10, o terreno sagrado do Lorde Demônio, totalizando 100 estágios. De volta ao seu próprio mundo, Jun pensa no jogo, admitindo que não se lembra dos nomes de todos os estágios, mas ele se lembra vagamente do nome do estágio 1/10, o estágio final do primeiro capítulo do jogo. Ele finalmente se lembra que o estágio final do capítulo 1 era o esconderijo da banda Scream Spike, uma vila escondida atrás de uma montanha de pedra. Jun se lembra que cada estágio de aventura no jogo tinha uma história de fundo, e esta descrevia um esconderijo para bandidos cruéis liderados por Scream Spike. Ele percebe com preocupação que em todo o jogo não havia nenhum estágio com o nome Warren, o que significa que este lugar nunca foi mencionado. De acordo com a história original do jogo, esta vila está fadada a ser descoberta e completamente destruída pelos bandidos. O bandido capturado sorri para os moradores aterrorizados, oferecendo-lhes a chance de serem poupados. Ele implora para que alguém o liberte, prometendo que pedirá ao seu chefe para poupar a vida de quem o ajudar. Jun sabe que, mesmo que os Homens-Fera não entendam suas palavras, o terror em sua voz está se espalhando pela multidão. Os moradores olham ao redor nervosamente, sentindo que algo está terrivelmente errado. Enquanto o medo começa a tomar conta, a garota raposa se culpa, pensando que seu erro causará a destruição de sua vila e de todos nela. O Minotauro olha furioso para o prisioneiro, enfurecido por suas palavras. Ele pergunta se o bandido espera que eles simplesmente o desamarrem. Jun abaixa a cabeça, seu rosto sombreado com determinação, resolvendo que não pode permitir que isso aconteça. O bandido aponta para o herói que se aproxima, gritando por os moradores e perguntando se todos eles querem morrer. Jun calmamente diz ao bandido que ele tem sorte. Ele declara: Warren será a fortaleza de uma nova facção de monstros que ele criará. O jovem cerra o punho, sua expressão séria enquanto se prepara para deixar seu ponto claro. Ele atinge rapidamente o bandido, declarando que esta vila será sua nova base. O Minotauro observa, suando ligeiramente enquanto assiste à ação súbita e decisiva do humano. Os moradores com orelhas de coelho próximos ofegam em uníssono, seus rostos cheios de descrença com o que acabou de acontecer. Sua companheira cobre a boca em espanto, sussurrando o nome dele em surpresa. Jun fica sobre o bandido inconsciente, afirmando que não precisa de mais palavras inúteis. Ele então se vira para a multidão com uma expressão determinada, declarando que é hora de lutar. A expressão da garota raposa muda de choque para determinação enquanto ela concorda que protegerão Warren juntos, mas o grande Minotauro discorda, afirmando que proteger a vila é impossível para eles. Ele pede ao jovem para olhar ao redor, explicando que construíram sua vila escondida por uma razão. Ele aponta que a maioria de seu povo são mulheres e crianças que nunca lutaram de verdade antes, muito menos contra humanos armados. Um velho chefe da vila se aproxima da garota raposa, reconhecendo o sonho de Jun, mas duvidando de sua capacidade de vencer. Com a atenção de todos nela, ela decide fazer um anúncio oficial aos moradores reunidos. Ela declara que a
a partir de hoje, Jun será o novo chefe da vila, liderando Warren. Enquanto isso, os outros bandidos do grupo de Scream Spike estão em movimento, marchando firmemente em direção ao seu alvo. Um dos bandidos aponta para a frente, guiando seu chefe, Scream Spike diretamente para o local escondido. O líder bandido avista a vila atrás das montanhas, declarando que tomarão o lugar para si. O líder bandido Scream Spike declara que fará da vila seu novo esconderijo e ordena que seus homens avancem. Uma horda de bandidos impiedosos avança pela floresta, prontos para trazer um massacre para a vila desavisada. O grupo que avança é uma força intimidadora, armada com armas rústicas e usando máscaras de caveira aterrorizantes. De volta a Warren, o Minotauro explica a grave situação a Jun, estimando a força do inimigo em cerca de 200 homens. Ele começa a contar suas próprias forças, começando com os 3 homens touro, o que inclui ele mesmo. Ele continua a contagem, adicionando os 2 homens cervo à sua pequena força defensiva. Em seguida na lista estão os 5 homens ovelha que parecem visivelmente nervosos com a luta iminente. O Minotauro então adiciona a única mulher fera raposa, Rhea, ao seu número total de combatentes. Por fim, ele conta o maior grupo entre eles, que consiste em 101 homens fera coelhos. Isso eleva sua força defensiva total para apenas 112, um contraste gritante com os números do inimigo. Juni reconhece que eles enfrentam o inimigo com o dobro de seu tamanho e questiona silenciosamente suas chances de vitória, mas ele sabe que esta não é uma guerra normal. Ele pensa que o que realmente importa não são os números, mas a força individual, como rank e nível. Ele se lembra que Rhea era forte o suficiente para derrotar um bandido com um único golpe, mesmo quando foi emboscada. O herói estima que ela provavelmente poderia vencer uma luta de 2 contra 1, embora uma batalha de 3 contra 1 possa ser muito difícil. Ele se lembra do Minotauro, dizendo que os Homens-Fera nunca lutaram de verdade, o que o faz considerar o potencial inexplorado deles. Ele percebe que eles podem ter um poder oculto chamado bestialização, vendo-os como bilhetes de loteria não riscados com potencial subestimado. Juno cerra o punho com confiança, pensando que se todos tivessem o poder de combate de Rhea, eles poderiam superar a desvantagem numérica. Ele se aproxima do Minotauro, que se apresenta como Tar Brimac, e pergunta quão forte Rhea é em comparação com o resto de Warren. Enquanto Tar considera a pergunta, o jovem herói sorri, pensando que o jogo não lhe daria uma missão inicial impossível. Tar começa a explicar sua resposta, enquanto no fundo, Rhea pode ser vista brincando com a pequena criatura vermelha que ela derrotou anteriormente. O Minotauro afirma que Rhea é, sem dúvida, a maior guerreira de Warren, o que deixa Jun um pouco confuso. Ele continua explicando que mesmo que todos os outros moradores, incluindo os numerosos homens-coelho, atacassem de uma só vez, a força combinada deles ainda não seria suficiente para ser páreo para Rhea, revelando uma enorme lacuna de poder entre ela e todos os outros. Jun olha para baixo, seu rosto sombreado enquanto começa a entender a dura realidade da capacidade de luta da vila. Sua expressão se torna apática ao perceber que isso significa que, em termos de combate, todos os outros na vila são completamente inúteis. Tá, então estima que os bandidos provavelmente chegarão à entrada da caverna ao pôr do sol, dando-lhes um pouco mais de tempo para se prepararem. Rhea se vira para Jun, perguntando como ele sabia a hora da chegada deles, ao que ele simplesmente responde que perguntou. Ela olha para o bandido amarrado e percebe que ele deve ter interrogado o prisioneiro para obter a informação. O herói então se lembra do bandido mencionando que eles estavam procurando por algo que seu chefe havia perdido, e ele começa a ponderar. Ele pergunta a Rhea se ela tem alguma ideia de qual poderia ser o item precioso do chefe humano, especulando sobre heranças ou recursos ocultos. Jun ouve atentamente, sua expressão séria enquanto tenta formular um plano para defender a vila. Ele sabe que para superar a desvantagem numérica, suas stats individuais devem ser altas, assim como em um jogo. Tar já havia declarado que Rhea é a guerreira mais forte de toda Warren, mas Jun precisa saber a lacuna de poder exata. O Minotauro também afirmou que todos os outros tempos Homens-Fera não poderiam vencer Rhea, mesmo se atacassem juntos. Ele olha para a grande multidão de Homens-Coelho, perguntando-se se Rhea poderia realmente lidar com tantos oponentes sozinha. O herói luta para entender a verdadeira força deles, desejando poder ver seus rankings e stats para ter uma ideia mais clara. A palavra stat de repente desencadeia uma memória, e seus olhos se arregalam quando uma percepção crucial surge. Ele se lembra de sua habilidade passiva, Olho do Governante, que lhe dá a capacidade de verificar as estatísticas de monstros e itens. Agora, ele só precisa se lembrar de como usá-la. Pensando em como os jogadores normalmente acessam as janelas de status nos jogos, ele se lembra que simplesmente dizer a palavra status é muitas vezes suficiente para abrir a janela de informações desejada. Colocando sua teoria à prova, o jovem estica dramaticamente a mão e grita o comando, mas nada acontece e Rhea apenas o encara em um silêncio confuso enquanto ele mantém a pose estranha. Ele soa nervosamente, percebendo que isso não funcionou. Ele então se
lembra de outro comando que abre o inventário. Desta vez, uma janela vermelha e sinistra começa a se materializar na frente dele, confirmando que sua memória estava correta. Uma grande janela do sistema rotulada como Abyssaloth aparece. Como ele esperava, seu inventário está completamente vazio. Ele nota que o inventário é chamado de Abyssaloth, imaginando que deve ser a versão da facção de monstros de um estoque do abismo. O jovem então percebe que na correria dos eventos, após escapar do palácio, ele se esqueceu completamente de algo importante. Um flashback mostra uma poderosa espada vermelha brilhante, e ele se lembra da arma que lhe foi dada. Ele se lembra da cena da sala do trono desabando, percebendo com um sobressalto que deixou a espada para trás nos escombros. De volta ao presente, ele está frustrado consigo mesmo por não ter colocado a valiosa arma em seu inventário quando teve a chance. Ele sabe que não pode voltar para o reino para recuperá-la agora e aceita que não há nada que possa fazer a respeito, mas isso ainda deixa seu problema atual. Ele se pergunta por que a janela de status não abre e se há outro método. O herói revisa mentalmente suas 4 habilidades passivas. A primeira sendo o Olho do Governante, que lhe permite verificar as stats. A próxima habilidade é Monstro de Comunicação, que lhe permite entender e falar com os Homens-Fera. Sua terceira habilidade é Monstro Amigável, uma habilidade passiva que faz com que outros monstros sintam uma afeição por ele. Finalmente, ele tem Monstro Físico, que lhe concede força além da de um humano normal. A maioria das habilidades parece estar constantemente ativa. Ria interrompe seus pensamentos, gritando impacientemente que ele precisa se apressar, pois os inimigos estão se aproximando. Ela então abaixa a cabeça, pedindo instruções e sentindo que a situação atual é culpa dela. Sua companheira lhe diz que quer proteger Warren e todos os moradores, olhando para ele em busca de um plano. June olha para ela seriamente, concordando que o tempo é urgente e eles precisam agir agora. Ele decide que não há necessidade de se obcecar em abrir uma janela. Seu olho brilha quando ele percebe como verificar as estatísticas deles. Sua habilidade, Olho do Governante, é ativada, designando automaticamente sua companheira, Ria, como alvo para uma verificação de stat. Uma grande janela de dados vermelha se materializa entre eles, fazendo com que Ria a olhe confusa enquanto June começa a entender. Ele raciocina que o inventário é uma função do sistema para seus próprios itens. Então ele se abriu apenas pensando nele. No entanto, o Olho do Governante é uma habilidade usada para verificar as stats de outras pessoas. Ele percebe que o método era simples o tempo todo. Para usar a habilidade, ele só precisa designar um alvo e se concentrar em verificar as estatísticas dele, e é por isso que se chama Olho do Governante. Olhando para os dados, ele vê que Ria é uma guerreira de rank B no nível 5, com seu nome completo sendo Ria Lindrian Pernit Celiar. John fica surpreso. Rank B é o mesmo nível de um cavaleiro de classe média no jogo, um nível muito mais alto do que ele pensava. Suas stats mostram que ela é do tipo corpo a corpo de atributo água, focada em poder de ataque. Sua habilidade oculta é de fato a bestialização. Ria tenta falar com ele sobre seu novo fardo como chefe da vila, mas ela percebe que ele parece distraído e pergunta se ele está ouvindo. Enquanto ela continua falando, ele percebe um ícone de coração com o número 40 ao lado em sua folha de stats e se pergunta o que isso significa. Enquanto ela promete fazer o seu melhor para ajudá-lo, seu dedo parece se mover por conta própria. Pressionando o ícone do coração, o número cai de repente de 40 para 35 e ele se pergunta por que o valor diminuiu. Ele então percebe que seu dedo não está em uma tela, ele está na verdade cutucando o nariz de uma Ria muito brava. Ela fica furiosa, questionando sua aptidão como chefe. O jovem insiste nervosamente que não fez de propósito. Ainda enfurecida, Ria ataca, gritando que não pode aceitar seu comportamento. Ela balança a mão com um poderoso golpe, um som agudo ecoando no ar enquanto ela desabafa sua frustração. Ignorando seu novo título de chefe, ela fica furiosa enquanto o jovem se vira para o Minotauro e calmamente dá uma ordem. Com novas marcas de arranhões no rosto, Junior segura nervosamente a todos que está bem após o ataque. Ele então começa o longo processo de verificar os stats de cada morador, chamando-os um por um. Um pequeno homem, fera ovelha, diz nervosamente ao novo chefe que ele é o último da fila a ser verificado. O herói suspira de exaustão, percebendo que verificar os stats de mais de 100 pessoas é incrivelmente exaustivo. Ele agora sabe que a população total de Warren é de 114 e entre eles, o rank mais alto pertence a um membro inesperado. June usa seu olho do governante na pequena criatura vermelha adormecida, identificando-a como Weseldrake. A criatura é um monstro de rank S, mas suas stats são focadas inteiramente em ataque mágico e defesa mágica. Sua habilidade especial, Sopro de Dragão, é extremamente poderosa, mas consome todo o seu MP em um único disparo. Ele calcula que, como apenas metade do seu MP se recuperou em um dia, a habilidade não pode ser usada na batalha.
As forças em que ele pode confiar são Ria, Rank B, e Tar, Rank C, que é um guerreiro de nível 5 focado em defesa. Infelizmente, o resto dos moradores são na maioria de Rank E, um nível de poder muito baixo. Essa nova informação deixa claro por que ninguém poderia vencer Ria, já que o Rank E está abaixo até mesmo de um cavaleiro aprendiz. Ele se lembra que o esconderijo de Scream Spike era um estágio de dificuldade de Rank C no jogo, o que lhe dá uma base para a força dos bandidos. Depois de verificar os ranks de todos, o jovem agora tem uma compreensão muito mais clara de sua situação sombria. Em termos de número de tropas, eles estão em uma desvantagem significativa, opondo seus 114 moradores a 200 bandidos. Quando se trata da qualidade de suas forças, os moradores são principalmente inexperientes e muito mais fracos que o inimigo. Os bandidos também estão mais bem equipados com armas e armaduras, outra área em que os moradores estão em desvantagem. Ele cerra o punho, percebendo que a essa altura proteger a Warren é quase impossível, mas sua expressão endurece com determinação. Ele sabe que isso não é um jogo, mas a própria realidade. Neste mundo, muitas variáveis existem que não podem ser simplesmente quantificadas como em um sistema de jogo. Olhando para a entrada, ele decide que criará essas variáveis sozinho para mudar as probabilidades. O novo chefe se vira para seus guerreiros mais fortes, Tar e Ria, preparando-se para explicar sua estratégia. Enquanto isso, a grande força dos bandidos de Scream Spike continua sua marcha pelo caminho da floresta. O grupo implacável avança sem pausa, suas intenções claras enquanto se move em direção à vila escondida. Escondidas nas proximidades, duas batedoras com orelhas de coelho avistam a horda que se aproxima e ofegam a perceberem que o inimigo chegou. Elas concordam que precisam voltar correndo para a vila e informar seu novo chefe sobre o ataque iminente. Uma das batedoras sai correndo, sabendo que há pouco tempo antes que os bandidos cheguem à entrada. Antes que ela possa escapar, no entanto, seus olhos se arregalam de terror ao encontrar seu caminho bloqueado. Scream Spike sorri, questionando como eles já sabiam que suas forças estavam chegando. O líder bandido estende a mão e agarra a batedora aterrorizada, que agora está coberta de sangue. Ela range os dentes de dor e determinação enquanto a outra batedora grita para ela fugir. A segunda batedora foge e outro bandido ordena que seus homens peguem os moradores que estão escapando, mas Scream Spike levanta a mão para detê-los. Para surpresa de seu subordinado, o subalterno pergunta ao seu chefe por que ele simplesmente os está deixando ir. O líder bandido sorri, revelando que ele não está apenas deixando-os ir, ele os está infectando. De volta à vila, Joey direciona suas equipes, enviando-as para suas posições designadas para se prepararem para o ataque. A batedora sobrevivente corre de volta para a entrada da caverna, apressando-se para entregar sua mensagem urgente. O novo chefe da vila olha para a entrada da caverna, sua expressão séria enquanto aguarda a notícia. Um burrão de movimento anuncia a chegada da batedora e todos se viram quando ela diz que o inimigo está aqui. Tara observa com uma expressão sombria enquanto a batedora confirma que os humanos chegaram. Ria pergunta sobre a chuva, então nota o sangue cobrindo a batedora e exige saber o que aconteceu. A batedora ferida tropeça para a frente, ofegando enquanto os avisa sobre os humanos que se aproximam. A batedora finalmente entra, gritando que os humanos estão logo atrás dela na entrada. A mão de Jun treme ligeiramente, um sinal da tensão crescente. Quando o momento da verdade chega, ele cerra o punho, lembrando que ele foi o único jogador a bloquear sem ondas. Esta é a primeira defesa da facção de monstros. Seu olhar se endurece com absoluta determinação, pronto para enfrentar o inimigo e proteger seu novo lar.